Com a palavra o deputado Ivan Valente, pessoal de São Paulo. Vossa Excelência dispõe de 3 minutos. Senhor presidente, senhores deputados, nós propusemos nessa casa, a partir de 200 assinaturas, a CPI da dívida pública. Depois de 6 meses de pressão, chancelado pelo ex-presidente da casa, Arlindo Chinalha, ela foi aberta e nomeados seus membros. Isso foi em agosto do ano passado. De lá para cá, nós temos tido o seguinte funcionamento: apresentamos dezenas de requerimentos de informações, convocamos dezenas de autoridades, e o que aconteceu de fato foi que tanto o PSDB quanto o DEM e também o PT, em conluio através do seu ex-presidente Ricardo Berzoini, impediram, inclusive, a convocação de qualquer autoridade econômica e monetária do período para discutir exatamente a função deles, que era a dívida pública, a política de juros, a política econômica como um todo, o câmbio flutuante, as questões que envolvem o imenso, espetacular crescimento da dívida pública brasileira. Desde a dívida externa, que nós fizemos um amplo estudo através de uma assessoria competente, que está lá produzindo um imenso relatório, até a dívida interna, e essa troca da dívida externa pela interna. Só para os senhores terem uma ideia, nós estamos com uma dívida interna da ordem de 2 trilhões de reais e gastando 4 trilhões na rolagem da dívida. Isso consome 380 bilhões do orçamento. Esse ano, em 2009, foram gastos em juros e amortizações 380 bilhões, exatos 35,9% do orçamento. E ninguém discute isso, nem quer discutir. Nós propusemos a convocação de autoridades, e pelo menos uma foi acordada, que o senhor Henrique Meirelles e Guido Mantega viriam para depor no final dos trabalhos da CPI, que só pôde ser prolatada por mais 2 meses, apenas 2 meses, com um trabalho imenso para fazer, entende? Com provas e materiais que vieram do Banco Central, que poderiam produzir para a história e para a política econômica desse país um imenso trabalho, senhor presidente, senhores deputados. Mas até hoje, eu quero fazer a cobrança pública aqui ao presidente e ao relator da CPI, que nós não podemos fechar a CPI sem trazer autoridade monetária competente para explicar a maior taxa de juros do mundo. E nós temos uma proposta a fazer, a CPI vai fazer propostas. E a data limite, para concluir, senhor presidente, a data limite é o dia 26 de março. Nós vamos exigir, estamos fazendo de público, que o presidente, o relator da casa, cumpram a palavra, exijam a presença, porque não quiseram aprovar a convocação, e o papel da CPI é convocar autoridades, é exigir informações, e tem poder de polícia até para trazer sobre vara as pessoas que não querem comparecer, que são autoridades públicas responsáveis. Por isso, senhor presidente, dessa tribuna, quero fazer um último apelo ao deputado Vigílio Guimarães, ao relator, para que nós tenhamos essa audiência e que nós não fechemos a CPI às moscas, para que todos os deputados vão lá deliberar sobre o relatório final da CPI. Nós temos um relatório final, eu quero ver o relatório do relator, para que a gente possa mostrar ao povo o prejuízo que dá essa dívida pública. Basta ontem verificar o que foi esse debate aqui, senhor presidente, senhores deputados. Basta verificar. Nós tivemos aí a PEC 300, com uma imensa discussão, uma pressão sobre o parlamento. Nós tivemos a discussão dos royalties, mas aqui ninguém discute as questões centrais, ou seja, 36% do orçamento foram embora. Não se faz reforma tributária aqui, só se fala que a carga é alta, mas não se quer discutir uma reforma de verdade que incida progressivamente sobre a propriedade e a riqueza no nosso país. E depois veio farinha pouca, meu pirão primeiro, que é a discussão dos royalties e da miséria.
Por isso, para discutir com profundidade o que se passa no Brasil, nada mais importante do que fez essa CPI da dívida pública. Estão lá os dados, os elementos para se tomar providência, para se acionar o Ministério Público e iniciar autoridades. Obrigado, senhor presidente.